Olá! Bem-vindos ao nosso podcast Processos Coletivos. O tema de hoje é a ação popular. Texto de Maurício Krieger, narração de Pedro Verde e Alessandra Gauer. Em se tratando de processos coletivos, existe no direito brasileiro uma ação de suma importância e que merece uma análise por parte dos operadores do direito. Afinal, ela pode ser usada por todos os cidadãos. De qual ação estamos falando? Trata-se da ação popular, que está inserida na Constituição Federal de 88, além de estar prevista na Lei 4717, que regulamenta suas disposições. Mas o que é que diz o dispositivo constitucional? Segundo o dispositivo referido, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. E qual a origem da ação popular? A origem do nome ação popular se dá pelo fato de se ter como legitimados para propor a ação o povo ou parte dele. É um interesse que não pertence apenas ao titular, mas a toda a coletividade. Pode-se dizer que trata-se de interesse público, é a defesa de direito de toda a coletividade, ou a defesa de coisa pública. Percebe-se que o artigo 5º da Constituição Federal menciona que qualquer cidadão pode propor a ação. Isso demonstra a intenção do legislador em permitir que a legitimidade para esta ação pertence aos cidadãos, ou seja, aqueles que estão no gozo dos direitos políticos, excluindo os estrangeiros e pessoas jurídicas. Ora, se entende que a cidadania no direito constitucional é o vínculo político que liga o indivíduo ao Estado e lhe atribui direitos e deveres de natureza política. Assim, para a comprovação da cidadania, basta a pessoa apresentar o documento conhecido como título eleitoral. Como se pode observar, a legitimidade ativa da ação popular é a do cidadão. Qual o objeto da ação popular? O objeto da ação popular é a anulação de ato lesivo aos seguintes bens: ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico ou cultural. Com relação à lesão à moralidade administrativa, Teoria Albino Zavascki lembra que, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, o legislador constituinte impôs aos agentes públicos algumas regras. Em outras palavras, os agentes públicos devem seguir um modelo de conduta. Devem se comportar de maneira apropriada para suas funções, que caso não seja respeitada, o ato deverá ser considerado nulo. Trata-se, pois, do princípio da moralidade administrativa. Caso o administrador agir de má-fé ou for desonesto, ou ainda agir em nome de seus interesses pessoais em desfavor da sociedade, estará caracterizada a lesividade. A moralidade administrativa, por sua vez, autoriza a anulação do ato através da ação popular. Foi inserida nos objetivos da ação popular, decorrente da Constituição Federal, a hipótese de anular atos lesivos ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ok, Pedro. Mas podemos falar um pouco sobre a história da ação popular? Claro que sim, Alessandra. Tudo começou no direito romano, que, embora ainda não tivesse a noção de Estado bem definida, a relação entre o cidadão e a res pública se dava por um sentimento em que esta última pertencia de alguma forma a todos os cidadãos romanos. Desse modo, todos se sentiam legitimados para pleitear em juízo, em nome dessa coisa comum que pertencia a toda a coletividade. No entanto, das ações populares romanas, a maioria tinha natureza penal, levando muitas vezes à cominação de pena pecuniária. Outras visavam uma atividade de polícia resultando na instauração de um procedimento. Existiam, portanto, ações populares penais e civis. E a história no direito moderno e contemporâneo? Excelente pergunta. Bom, é correto afirmar que a primeira aparição da ação popular no direito moderno se deu na Bélgica, com a Lei Comunal de março de 1836, passando em seguida para o direito francês, com a Lei Comunal de julho de 1837. Já na Itália, a ação popular podia ocorrer sobre matéria eleitoral.
tanto sobre eleições administrativas quanto eleições propriamente políticas. Em Portugal, a ação popular foi admitida desde as ordenações para a defesa das coisas de uso comum do povo, estando hoje limitada às situações tributárias locais e à defesa de coisas públicas do povo. Por fim, na Espanha, se tem registro de uma ação popular penal. Obrigada, Pedro, e até a próxima! Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.